Olá, queridas mulheres, muito feliz estou novamente para poder estar aqui com vocês, trazendo uma palavra de Deus que nos fortalece a esperança, que também nos fortalece na nossa comunhão e a nossa vida. E assim, eu convido para que nós possamos juntar as nossas mãos. Se vocês têm uma vela para acender em casa, façam isso. Tirem esse momento para vocês. E principalmente, tirem esse momento para ouvir aquilo que Deus traz para vocês, ok? Então vamos juntar as nossas mãos em oração. Ó querido Deus, nós te agradecemos novamente por mais um dia e te agradecemos pela vida que tu nos concede. Assim, Senhor, cheios de vida, nós também te agradecemos por tudo aquilo que está ao nosso redor, principalmente pelas pessoas que tu nos presenteia e que nós tanto amamos. Obrigada, Senhor, também pela tua palavra que nos conduz no caminho, que nos orienta, que nos renova a esperança, que nos consola, que nos adverte e que também é sempre aquela água que nos sacia a sede. Ó Pai amado, assim nós te pedimos que o teu Santo Espírito aqueça os nossos corações, ilumine as nossas mentes para ouvir-te através da tua palavra. Assim, Pai, nós também entregamos a nossa vida e este momento em tuas mãos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Mulheres, hoje eu trago algumas passagens bíblicas para nós refletirmos principalmente sobre a palavra liberdade. Liberdade é uma palavra forte. As pessoas, desde que tiveram consciência da sua humanidade, também lutaram e buscaram a sua liberdade. Liberdade de serem o que são. Liberdade para agirem, liberdade para pensar. E em busca de liberdade ainda estamos para muitas situações que nos oprimem, que nos tiram o direito, que nos tiram a vida. Mas principalmente eu quero refletir com vocês hoje sobre a liberdade que Deus nos traz. E para esta liberdade é que nós vivemos. Lá no Antigo Testamento, a liberdade já é marca da própria teologia que tem todo o Antigo Testamento. Porque se nós formos olhar logo depois da criação do mundo, o ser humano ganha a sua liberdade, busca a sua liberdade porque é um povo escravizado. O livro do Êxodo conta toda a história da libertação do povo de Deus do Egito, onde ele se encontrava escravizado. E se nós formos fazer uma exegese, o Antigo Testamento ele passa todo por essa questão da busca pela liberdade. A liberdade que já foi concedida por Deus ao seu povo quando enviou Moisés para libertá-lo. E toda aquela lei que tem no Antigo Testamento, ela tem como pano de fundo, ela tem como base essa liberdade. Às vezes as pessoas esquecem de ver sobre este ângulo, sobre este fio vermelho, mas eu vou mostrar para vocês como é importante. Cada lei é baseada nesta liberdade. O próprio Moisés lembra ao povo deste ponto fundamental, né, de que a partir de agora, todo passo que dermos adiante é um passo importante, mas nós não podemos esquecer aquilo que Deus fez por nós, pela nossa liberdade, ou seja, que Ele nos libertou. Então eu vou compartilhar com vocês de um texto, o texto de Deuteronômio, que é um livro que praticamente ali contém todas as leis do Antigo Testamento, né? E algumas assim a gente até é interessante, a gente tem pontos importantes hoje para a gente ver, até para questionar, mas eu quero compartilhar com vocês então do texto de Deuteronômio, o capítulo 24.
E os versos que vão do 17 até o 22, apenas esse trecho. E assim diz o texto: respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram na cidade de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa de uma viúva a quem vocês podem pedir emprestado. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e o Senhor, o nosso Deus, os tirou dali. Por isso é que eu exijo que vocês obedeçam essa lei. E pode acontecer também na colheita de trigo ou na de cevada que você esqueça de pegar um feixe de espigas. Neste caso, não volte para pegá-lo. Deixe-o lá no campo para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim o Senhor Deus os abençoará. Na colheita de azeitona, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as lá, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E façam apenas uma colheita de uvas de suas plantações. As uvas que ficam nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se, vocês foram escravos no Egito e Deus os libertou. Por isso eu exijo que vocês obedeçam essa lei. É muito interessante aqui, porque se a gente lê o livro de Deuteronômio, parece assim até chato de tantas leis para cada coisa. Mas o povo precisava de ordem. O povo precisava colocar ordem naquela convivência, naquela comunidade, naquela sociedade que foi liberta. E depois de um tempo, a gente tende a esquecer muitas coisas que nos aconteceram. Principalmente quando as coisas começam a ficar boas, começam a dar certo, parece que a gente esquece aquilo que nos aconteceu. E aqui Deus pede, exige que se obedeça a essa lei. Que lei é essa? Aquela de não querer tudo só para si, de não sermos egoístas e de principalmente não esquecermos que um dia nós já tivemos numa situação muito difícil e Deus nos libertou. Por isso, aqui o que Deus está exigindo, na verdade, é humildade. É de olhar para outra pessoa que está numa situação diferente de mim. E não só porque agora eu estou bem, que eu não vou olhar para quem não está bem. E pessoas estrangeiras, viúvas e órfãos eram pessoas que sempre estavam numa situação de fragilidade muito difícil e geralmente eram empobrecidas e careciam da compaixão das outras pessoas. Não tinha outro jeito, né? Então, a lei fala bem clara aqui, né, de que qualquer sobra ou qualquer, na sua colheita, não procure pegar o máximo para você. Deixe aquilo que está meio verde no pé, porque isso vai amadurecer e não volte lá para pegar isso. Deixe para quem estiver passando pelo campo, porque está precisando, né? São quase migalhas, mas aqui na lei diz, não pegue tudo, deixe para essas pessoas. E daí por quê? Né? Qual a razão de tudo isso? Qual a razão de nós sermos bons para com os outros ou termos compaixão para com as outras pessoas? É porque Deus já nos libertou. Nós fomos agraciados pela uma ação de Deus. Nós continuamos sendo agraciados pelas colheitas que Deus nos dá. Então, também deixem que outras pessoas que são filhos e filhas de Deus também usufruem desta liberdade de poder se alimentar, que é o que Deus quer para todas as pessoas. Mas principalmente não esqueçam que é eu, o Senhor, o seu Deus,
que te libertei, que te dei a liberdade e hoje você pode usufruir dessa liberdade. Não esqueçam que tem pessoas que ainda estão na escravidão, na opressão da falta de comida, na escravidão e na opressão da falta de oportunidades, foram-lhe tirados os direitos, né? Injustiça está sendo feita. Não esqueça que tudo isso já aconteceu com você. Por isso eu exijo que vocês obedeçam essa lei. No Antigo Testamento isso está bem claro. O motivo da liberdade que Deus nos dá é o motivo de nós nunca mais esquecermos, né? Nunca mais esquecermos. Nós, hoje no mundo que estamos, já fomos escravos, né? Se nós voltarmos lá no nosso tempo, nós somos descendentes, nós somos testemunhas desta história de pessoas que sim, já foram escravas e foram libertadas por Deus. Deus ouviu a sua angústia. Se nós formos um pouquinho mais adiante, lá em 1 Reis, 1 Reis 17, nós vamos ouvir uma história muito conhecida, que é da viúva de Sarepta, né? O profeta Elias estava passando por um momento de seca, estava muito difícil a sua caminhada, ele ainda tinha uma jornada para fazer e Deus o envia para a cidade de Sarepta e ali ele diz, não te preocupa, você vai encontrar uma viúva. E essa viúva de Sarepta também tem um filho. E eles estavam passando por uma dificuldade tremenda. Em primeiro lugar, porque ela já era viúva, ela estava na condição de viúva e tinha um filho. Então, com certeza, a vida já era muito difícil. E naquele momento, eles estavam passando por uma seca. Então, para ela, a dificuldade com certeza triplicava. Mas ela, mesmo assim, ajuda Elias, lhe concede um pouco de água e ele ainda pede pão, porque ele estava com fome. E ela diz, ó Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite e estava vindo buscar lenha, porque esse pouquinho é o pão que eu vou fazer hoje para o meu filho e para mim, porque amanhã nós vamos morrer. Ou seja, ela não tinha mais comida. E Elias falou, vá lá, faça um pedaço de pão, divide comigo, depois faz o pão para você e seu filho, né? E nunca mais vai faltar trigo e azeite nas tuas tigelas. Ela confiou nisso, ela confiou na palavra do profeta, que diz que Deus não vai deixar falta na sua tigela de farinha e de azeite. E assim ela fez, né? E realmente não faltou mais, segundo o texto bíblico, então a farinha e o azeite para ela. Mas esta viúva aqui, né, de Sarepta, é o exemplo de uma mulher que continuava passando muita dificuldade na sua condição de viúva. Por isso que a lei precisava ser forte, né? Já é uma condição, já é uma realidade. Isso se passou há muito tempo. Mas daí eu quero pular lá para o Novo Testamento, aonde Jesus Cristo, Deus, quando nos visita em Jesus Cristo, qual a preocupação maior de Jesus? Né? Era nos libertar do pecado. É nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. Quando Deus vem entre nós, o que Ele continua fazendo é nos libertar, é nos salvar, né? Para esta liberdade Ele veio, né? Ele veio para salvar a gente das amarras, daquilo que acabam com a vida, daquilo que destrói a vida. E Ele veio e nos liberta. Mas Ele nos deixa, então, um mandamento muito importante. E qual é o mandamento que Deus nos deixa? É o mandamento do amor. Ele diz que todas as leis de Moisés e dos profetas são resumidas na lei do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento nosso, com toda a nossa força, mas amar as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos, não é? Então, essa lei, ela justamente nos liberta para amar.
Aqui Jesus não só exigiu de nós, Jesus mostrou que esta lei do amor é a lei que nos mantém libertos e vivos, né? Amar as outras pessoas é libertá-las também de suas amarras, né? Amar a outra pessoa é ter compaixão com ela, ter misericórdia, ajudar nos momentos de dificuldade, estar junto também nos momentos de alegria. É a liberdade que nós precisamos, nos libertar para amar. Lutero dizia que nós somos livres para o amor. Nós somos livres para o amor. Não é qualquer liberdade. Vou fazer tudo aquilo que eu bem quero. Não. Nós somos livres para amar. Amar a Deus e amar ao próximo. E assim nós também recebemos amor. Porque este amor nos liberta. Nos liberta para uma vida plena. Nos liberta para uma vida sonhada do reino de Deus. Aquilo que Ele já quer implantar aqui e agora. Lá onde tem amor, tem uma liberdade gostosa de ser vivida. Certo? Então, eu queria trazer este tema, né, da liberdade que Deus nos concede, porque também neste mês da Reforma, nós sentimos, né, nos nossos tempos, como a liberdade é algo importante e como muitas pessoas ainda estão longe de uma liberdade pelo amor, de uma liberdade para amar. E como muitas vezes nós confundimos a liberdade com a libertinagem. Libertinagem é fazer aquilo que eu bem quero. A liberdade, ela é responsável. Ela olha para o outro, para outra pessoa também. Ela respeita, a minha liberdade vai até onde eu começo a liberdade do outro. Deus libertou todo o povo, não só a mim também, mas todo o povo. E Ele nos liberta para uma caminhada segura e amável, uma caminhada conjunta. É isso que Deus espera de nós também, que possamos viver a nossa vida em liberdade amorosa, em liberdade de servir tanto a Ele como as outras pessoas, e assim sermos servidos mutuamente. Ok, mulheres? Que possamos então confiar neste Deus que desde sempre nos libertou, e não nos esqueçamos de que muitas pessoas ainda estão aprisionadas, muitas vezes em si mesmas, muitas vezes em função da opressão, da falta de direito e da falta de justiça. E para isso nós temos, com certeza, uma tarefa muito importante de continuar sendo instrumentos de libertação, amando uns aos outros. Ok? Quero encerrar com uma oração muito bonita deste livro aqui, Flor de Ipê. É uma oração bastante profunda, uma oração da Yolanda Gen. E eu compartilho ela com vocês e também convido para que ela seja a nossa oração de encerramento desta nossa tarde. E depois eu deixo com vocês também a música da oração do Pai Nosso. Também é importante, né? O Pai Nosso cantado. Oremos então. Ó benigno Deus, graças porque com seu amor nos ensina a orar e a honrar as orientações divinas, a tua lei, cheias de amor, de justiça, de misericórdia, de compaixão e de bondade. Com gestos simples, tu nos ajudas a cuidar e recuperar de tudo que está ao nosso redor, para assegurar a sobrevivência, não só nossa, mas também do planeta. Com sua graça infinita, transforma os nossos sentimentos de ódio e violência em sentimentos de amor e de paz. Sua misericórdia, Senhor,
nos anima a buscar cada dia uma vida sem preconceito e discriminação. Graças pelas bênçãos da sabedoria, que nos ajuda a testemunhar o Evangelho, divulgando mensagens de paz e de esperança. Senhor, agracia-nos com coragem para transformar nossas histórias de dor em obras de arte e possibilita-nos conhecimento para transformar nossas histórias em oração também para as pessoas que sofrem. Mantém-nos, ó Pai, firmes na fé e na esperança, e usa-nos como tuas testemunhas de amor. Assim, nos ilumine a luz de Cristo e nos conduza sempre no caminho. Amém. Queridas mulheres, uma semana abençoada, que Deus continue guardando vocês na palma de sua mão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.